Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E na última aula eu prometi para vocês que eu ia trazer a fórmula para calcular a distância entre um ponto e uma reta, né? Nessa última aula que eu acabei de comentar, eu trabalhei a distância do ponto à reta, mas usando o conceito que a gente já tinha, certo? Então eu vou repetir basicamente os passos que a gente fez lá no vídeo anterior para você se localizar, mas eu sugiro que você veja o vídeo anterior. Bom, lá na distância entre ponto e reta sem a fórmula, o que foi que eu fiz? Eu queria calcular a distância de um ponto A, né, que estava dado lá, para uma reta R. E o ponto A tem as suas coordenadas, né, o seu x e o seu y, e a reta R tem a sua equaçãozinha bonitinha. Quando você vai calcular a distância de um ponto a uma reta, é importante você saber que a distância entre o ponto e a reta é a menor distância. E a menor distância é aquela que forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, a reta que passa por A e intersecta a reta R, formando um ângulo de 90 graus, é perpendicular. Com isso, o que eu ganho é que o coeficiente angular de uma é o inverso oposto da outra, como eu já comentei lá atrás. Então, usando o coeficiente angular que eu tenho dessa reta R, eu consigo determinar o coeficiente angular dessa reta que passa por A, essa reta vermelhinha aqui. Com o coeficiente angular determinado e as coordenadas do ponto A, eu consigo determinar a equação da reta, dessa reta vermelha aqui, né? Quando eu consigo a equação da reta vermelha, eu vou montar um sistema usando a equação da reta vermelha e a equação da reta azul, da reta R, certo? Com isso, quando eu resolvo o sistema, eu consigo encontrar o valor das coordenadas do A', que é a projeção do ponto A sobre a reta R. Depois que eu determino as coordenadas do A', né, o x do A', o y do A', eu vou usar a fórmula da distância entre dois pontos para determinar qual o valor da distância do A ao A', e com isso eu ganho a distância do A para a reta R, de qualquer forma. Basicamente é isso. Se você não viu o vídeo passado, eu sugiro que você veja. Mas enfim, eu trago para vocês aqui uma fórmula que promete, né, resolver aí esse probleminha de tanto cálculo. Ah, professor, não gosto porque é muito cálculo, muito cálculo. Então, eu trago aqui para vocês uma fórmula. É o seguinte: a distância entre o ponto e a reta usando uma fórmula. Dados o ponto P com as suas coordenadas, né, x0, y0. Agora eu usei A, mas agora eu estou usando P, não faz diferença. E uma reta R com sua equaçãozinha, né, ax mais by mais c igual a zero. Está na forma geral. É possível calcular a distância de P a R usando. Aí você vai ter a fórmula. Distância do ponto P à reta R é igual ao módulo, certo, de ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá, professor? E quem são esse a, esse x0, esse b, esse y0, esse c? Quem é essas pessoas? Quem são esses elementos? Ó, o a, o b e o c são os coeficientes da equação da reta R, certo? Então é o a, o b e o c são os coeficientes da equação da reta R na forma geral, certo? Com a e b sendo coeficiente de x e y respectivamente, certo? O a acompanha o x, o b acompanha o y e o c é o termo independente, vem sozinho. Coeficiente independente, termo independente, né? Aí tanto faz. Bom, o x0 e o y0 são as coordenadas do ponto P, certo? Então tem o ponto P, ele tem a coordenada dele aqui, a outra o y, o x e o y. Então o x0 e o y0 são respectivamente o x e o y do ponto que eu quero calcular a distância. Então eu vou usar basicamente a equação da reta na forma reduzida, ou perdão, na forma geral, e o ponto que eu tenho, né? No caso, eu estou querendo calcular a distância entre o ponto e a reta. Então, eu vou usar as coordenadas do ponto e a equação da reta. Vamos dar um exemplo. Determine a distância entre P, que o ponto P é 4 e 5, e R, a reta R é menos 3x mais 4y mais 2 igual a zero.
Então vamos colocar na fórmula. Antes de colocar na fórmula, se você é iniciante, né, tá aprendendo a substituir ainda e tal, você primeiro vai identificar quem são cada um dos elementos. Então bora lá. O A, quem é o A? O A acompanha o X, ó. AX, então é menos 3. Não esquece do menos. O B acompanha o Y, veja, ó, BY, então é 4. C é 2, então vem sozinho, é o termo dependente. Coeficiente dependente, termo dependente, enfim. O X0 é a coordenada X do ponto, então é 4 aqui. E o Y0 é 5, pronto. Você tem tudo que precisaria para calcular a distância entre esse ponto P e essa reta R. O que está faltando? Substituir. Então, a distância do ponto P à reta R é igual, passo o traço, o módulo, A vezes x0, então menos 3 vezes 4, mais B, que é 4, vezes y0, que é 5, mais C, que é 2, sobre a raiz quadrada de A. A é o coeficiente do x, então é menos 3 ao quadrado, mais, e o B é o coeficiente do y, 4 ao quadrado. Pronto. Agora é só desenvolver, né? Lá vamos nós. Então, menos 12, mais 20, mais 2, sobre a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Ou seja, a distância do ponto P à reta R é o módulo de 10, menos 12 mais 20 mais 2, né? Menos de 10, módulo de 10, sobre a raiz quadrada de 25. O módulo de 10 é 10. Né? O módulo é aquele que torna positivo, continua sendo positivo quem era positivo e torna positivo quem era negativo. E a raiz quadrada de 25 é o 5. Ou seja, a distância do ponto à reta R é 2. Galera, bem mais simples trabalhar a fórmula do que fazer todo aquele desenvolvimento, né? Calcular o coeficiente angular, calcular a equação da reta, calcular o resultado do sistema, depois calcular a distância do ponto a sua projeção sobre a reta, enfim, bem mais simples usar a fórmula, certo? Certo. Porém, a questão é que o desenvolvimento sem a fórmula te dá observações que são importantes para exercícios em que somente a fórmula não vai ser suficiente para você trabalhar. Ah, professor, mas eu quero só calcular a distância do ponto à reta. Então pronto, tá aqui a fórmula. Mas se, por exemplo, ele te pedir algo a mais, ele tiver um trabalhinho a mais para você fazer, aí já vai ser difícil você raciocinar porque você vai estar preso à fórmula, né? Mas é isso aí, eu espero que tenha dado para entender a fórmula da distância entre o ponto e a reta. Você vai usar muito nos próximos episódios de geometria analítica. Mas é isso aí, espero que tenha entendido. Valeu, tamo junto, é nóis.